A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui é Ana Patez, sou psicóloga clínica, sou palestrante, sou coaching e eu queria pedir, antes de mais nada, para que você se inscrevesse neste canal, se você ainda não tiver feito, e clicasse ali no sininho onde está escrito todas, para que você fosse sinalizado cada vez que entrasse uma mensagem nova. E além de se inscrever, eu queria que você compartilhasse, deixasse seus comentários, seu like, se você gostar, é claro. E vamos disseminar a palavra do Senhor, amém? Algumas pessoas me perguntaram como que surgiu essa questão do canal, de começar a divulgar vídeos pela internet. E na verdade, o ano passado, o Senhor ele falou comigo, colocou muito forte no meu coração, tanto é que eu criei este canal no ano passado, porém eu não queria colocar nada, eu nunca tive muita familiaridade com câmera, nunca gostei de câmera, mas o Senhor veio falando ao meu coração para começar a disseminar, para começar a usar esse veículo de comunicação para poder disseminar a palavra de Deus. Eu já venho trabalhando com palestras de cura, de restauração, palestras de depressão, transtornos de ansiedade, toda essa parte de tratar o emocional das pessoas, isso faz parte do meu ministério, palestras para casais, para adolescentes, isso faz parte já do meu ministério, além de eu também trabalhar no consultório, atender como psicóloga clínica. E enfim, e surgiu aí esse desejo, porém eu relutei bastante, porque como eu disse, eu não gosto de câmeras. E aí quando surgiu essa questão do coronavírus, esse momento de crise, de pandemia, onde nós ficamos impedidos de ir até o templo, impedidos de estar indo ministrar a palavra, e o Senhor começou a colocar no meu coração, reacender esse desejo novamente, de cuidar deste canal. Então, respondendo aí algumas pessoas, foi por conta disso, não é para glória, não é para minha fama, nada disso, é tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor através da ministração da palavra de Deus. Quem me conhece sabe, eu não sou pregadora, eu sou palestrante, mas o Senhor tem colocado isso muito forte no meu coração, esse compromisso de todos os dias estar deixando uma palavra, uma mensagem. Amém? Então eu gostaria de dividir uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 1, versículo 17. Então respondeu-lhe Eli, dizendo: vai-te em paz, e que o Deus de Israel te conceda a graça que lhe pediste. E ela disse: que a tua serva ache graça diante dos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e o seu semblante deixou de estar triste. E madrugaram, oraram ao Senhor Jeová e voltaram para sua casa em Ramá. E conheceu Eucana a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E aconteceu que no tempo determinado Ana concebeu e teve um filho, e pôs-lhe o nome de Samuel, dizendo: porque eu o pedi ao Senhor Jeová. Amém? Eu creio que é uma história bastante conhecida, a história de Ana, onde vai falar que Eucana, seu esposo, junto com toda a sua família, subia ao templo em Siló uma vez por ano para oferecer sacrifícios ao Senhor no templo. E naquela época, quando a mulher ela não poderia gerar filhos, era permitido que o homem tivesse uma segunda esposa. E a palavra vai dizer que Eucana tinha duas mulheres. Uma era Ana, outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não poderia gerar, porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. E aí, como nós conhecemos um pouquinho da história do povo judeu, quando a mulher não podia gerar filhos, quando a mulher era estéril, isso era uma desonra para ela perante a sociedade, porque o papel da mulher era gerar filhos. A mulher ela não
tinha tantos papéis na sociedade como hoje nós temos. E naquela época a mulher ela era para gerar filhos, era para cuidar da casa, enfim, as atividades estavam todas relacionadas a isso, a gerar, a procriar. Portanto, uma mulher que não gerava, uma mulher que era estéril, isso era uma desonra, era como se fosse uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não poderia gerar. E interessante que o nome Ana significa graça ou agraciada. E nós sabemos que graça é algo que o Senhor nos dá, é algo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Graça é algo muito bom. Porém, a graça que significava o nome de Ana não estava na vida dela, porque ela se sentia uma pessoa triste, amargurada, faltava algo para a vida de Ana. E o desejo dela era gerar, como a maioria das mulheres. Então, ela tinha que lidar com essa dificuldade, que era esse desejo que ela tinha. Isso não podia ser realizado porque o próprio Deus tinha cerrado a madre. Ela tinha que lidar com a questão de que uma mulher que não gerava filhos naquela época era uma desonra para a sociedade, era uma mulher desonrada. E principalmente porque Penina a irritava continuamente, porque Penina tinha filhos e ela não. Então Penina torturava Ana, Penina provocava Ana, dizendo que ela tinha e Ana não tinha. E isso deixava com que Ana ficasse mais amargurada, isso deixava com que Ana ficasse mais entristecida, mais angustiada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Tem coisas na nossa vida que nós vivemos, que nós passamos, e muitas vezes nós atribuímos a má sorte ao inimigo, nos maldizemos por vários motivos. Porém, o próprio Deus é que permite, o próprio Deus é que o faz nas nossas vidas. Porque Deus tem um plano e um propósito muito maior. Deus sabia o que teria lá na frente, o que aconteceria com Ana lá na frente. Por isso ele cerrou a madre de Ana. Então a palavra vai dizer que todo ano eles subiam ali ao templo. Porém, num determinado ano, Ana subiu, Ana estava amargurada de alma. Ana estava triste demais, angustiada demais. E ali ela entrou na presença do Senhor. E a palavra diz que ela só mexia os lábios porque ela não conseguia sequer emitir som, não saía som nenhum da tua boca. Ela apenas mexia os lábios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem momentos da nossa vida que nós estamos como Ana, que nós entramos na presença do Senhor, nós não conseguimos nem orar, nos falta força, nos falta vigor, ânimo para clamar ao Senhor. Porém, o Senhor é aquele que recebe o clamor da tua alma, do teu coração. O Senhor sabe e conhece a palavra que ainda nem saiu da tua boca e Ele recebe. O Senhor, Ele recebe. Porque quando nós falamos do clamor de Ana, nós imaginamos clamor como alguém gritando, orando fervorosamente. Alguém que está clamando em voz alta, porque clamar, é orar em voz alta, é orar com um senso de urgência, com um senso de alma que quer uma resposta já, uma resposta para hoje. E Ana estava assim, de tão amargurada, ela não conseguia mais esperar. Mas interessante que esse clamor que Ana fez foi um clamor da sua alma, do seu coração. Ela não emitiu sons altos, não. Ela chorava, ela se derramava na presença do Senhor, se colocava ali na presença do Senhor, com o coração quebrantado, contrito, pedindo ao Senhor, mesmo com a tua pouca força naquele momento, mas para que o Senhor
mudasse aquela situação, mudasse aquele quadro. Ana era uma mulher de princípios, uma mulher de oração. Ana era uma serva do Senhor. Aliás, toda a sua família. O que eu fico tentando imaginar é porque Penina, sendo tudo ali da mesma família, digamos assim, Penina poderia muito bem ter uma postura inclusiva. Não, Ana, você não tem filho, mas os meus filhos são teus. Porque a palavra diz que Penina tinha muitos filhos. Ela podia incluir Ana no cuidado com os filhos, ela podia ter trazido Ana para a maternidade, podia ter compartilhado a maternidade com Ana. Porém, não foi o que ela fez. Ela deixava realmente Ana se sentir com uma sensação de menos-valia, de frustração. Muitas vezes Deus vai permitir Penina se aproximar da nossa vida. Deus vai permitir Penina nos angustiar. Sabe por quê? Porque Deus quer o nosso clamor. Deus quer que nós colocamos diante dele com a nossa causa impossível, com a nossa causa que, para quem olha, está tudo perdido. E foi assim que ela se colocou na presença do Senhor. De tanto Penina angustiar, de tanto Penina perseguir e humilhar Ana, ela começou a clamar ao Senhor. Quanto mais ela era pisoteada, quanto mais ela era humilhada, quanto mais ela estava angustiada, mais ela se colocava na presença do Senhor com o coração contrito. O Senhor muitas vezes permite perseguições, permite angústias, permite provações, permite que pessoas venham com palavras que nos machucam, que nos ofendem, porque isso é uma forma de nós clamarmos e o Senhor acelerar o processo daquilo que Ele tem na nossa vida. Ana precisava de um milagre, porque a concepção de Ana não era natural, era sobrenatural. Ana era estéril, não era simplesmente um ato sexual que ia resolver, não ia resolver, porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. Então não tinha nada que Ana poderia fazer. Ainda que naquela época existisse vários recursos médicos, tecnologia avançada como nós temos hoje. Ainda que naquela época tivesse, ainda assim, Ana não conseguiria ter filhos porque o próprio Deus impediu que ela os tivesse. Porque Deus queria o clamor de Ana. Deus queria algo a partir daquele milagre que Ele iria produzir na vida de Ana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente frustrado, tem muita gente servindo a Deus com frustração, querendo desistir, querendo parar, confundindo milagre com promessa. Abraão tinha uma promessa, e a promessa é condicional. Milagre, quando Deus quer fazer, Ele faz e pronto. Jesus dizia: "Sê tu curado. Vai-te, a sua fé te salvou", e Ele curava instantaneamente. Mas muitas vezes nós ouvimos algo da parte do Senhor que Deus vai fazer, uma promessa, e a promessa é condicionada, ela passa pelo teste do tempo. Eu preciso fazer algo para ter aquilo, para obter aquilo. E tem gente frustrado, confundindo milagre com promessa. Milagre, Deus olha a tua fé e Ele simplesmente faz de um segundo para o outro. Ele faz quando Ele quer. A promessa passa pelo teste do tempo. Temos que esperar. Precisa do tempo da espera, da preparação. Deus sabe como Ele faz cada coisa na nossa vida. Talvez você está esperando uma promessa do Senhor. Talvez Deus usou um profeta, Deus falou na palavra, e você está cansado de esperar, você está querendo desistir da tua promessa. Mas deixa eu te dizer, promessa, ela é condicional. A tua conduta, a tua postura diante do Deus que te prometeu, e também o tempo de preparação. Quando dizemos o tempo de Deus, não é porque Deus precisa se preparar para fazer alguma coisa, ou que Deus precisa se preparar para nos dar aquilo que nós estamos esperando, não. O tempo de Deus é o tempo que Deus nos prepara para viver a promessa. O tempo de espera é um tempo de preparação, de capacitação.
Porém, Penina era a mola propulsora, é aquilo que adiantou, acelerou o processo que Ana tinha que passar para viver o teu milagre. E ali ela clamou, e naquele ano ela fez algo diferente. Além de clamar, ela fez um voto com o Senhor, ela fez algo diferente, porque muitas vezes nós queremos resultados da parte do Senhor, nós queremos algo grandioso da parte do Senhor, mas nós não mudamos nossa postura, nossas atitudes, queremos fazer as mesmas coisas e queremos resultado diferente. Se você quer algo diferente do Senhor, então faça algo diferente para o Senhor. Muda a tua postura, muda a tua forma de pensar. Ofereça mais. E ali diz que ela fez um voto que quando nós olhamos, parece tão absurdo. Ela disse que se ela tivesse um filho, ela devolveria ao Senhor. Ela entregaria no templo para viver e para servir ao Senhor. Olha só, ela queria um filho que representaria tudo o que ela queria. Porque Ana, ela tinha tudo, ela tinha um marido que amava. Ana tinha condições, Ana era uma mulher que tinha tudo para ser uma pessoa feliz, porém lhe faltava um filho. Ou seja, tudo aquilo que faltava para Ana era tudo aquilo que ela estava oferecendo. Ou seja, se ela recebesse o tudo que lhe faltava, ela ficaria novamente sem nada. Querido, ofereça o teu sacrifício ao Senhor. Ofereça aquilo que você tem de caro, de precioso. E Ana, por mais que ela quisesse um filho, quando Deus olhou e viu a mudança na postura, a mudança na oração, talvez você está fazendo uma oração repetitiva, talvez você está fazendo uma oração infrutífera, talvez você está usando palavras erradas. Muda a tua oração, muda a tua postura, muda a tua conduta diante do Senhor. Se você espera tão somente um milagre da parte de Deus, muda a tua oração. Pede direção para o Espírito Santo de Deus para que ele possa conduzir as tuas palavras. Pede para que o Espírito Santo te ensine a orar, te ensine a interceder. A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te dizer uma coisa. Ana estava orando cheia do Espírito. Ana estava orando cheia de Deus. Embora quando o sacerdote olhou, achou que ela estava embriagada. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa que o Espírito Santo direcione as tuas orações. Porque quando nós estamos orando em mistério, falando em Deus em línguas, se você tem esse dom, utilize esse dom. Se você não tem, peça para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos orando na nossa língua e nós estamos falando: Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, faz isso, faz aquilo, uma oração de petição. Porém, naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo sabe que o que você precisa na tua vida não é isso. Talvez você está na tua língua orando isso. E quando em espírito nós começamos a interceder, a nossa oração é diferente, porque o Espírito Santo sabe exatamente aquilo que você precisa, sabe exatamente da tua necessidade. Talvez você está orando por uma porta de emprego, por algo material. E o Espírito Santo em línguas começa a interceder por você, ao Pai que está no céu, dizendo: me muda, me transforma, eu preciso ser transformada de dentro para fora. Trabalha na minha alma, trabalha na minha vida. Eu quero ser mais parecido contigo, Jesus. Talvez a tua oração em línguas é uma oração diferente daquilo que está na tua mente. Deixa que o Espírito Santo te conduza. E Ana tão somente ali voltou, fez esse voto ao Senhor. Isso mudou tudo. Porque enquanto Ana queria um filho, sonhava, desejava um filho, Deus sabia que alguns anos depois ele precisaria de um profeta, de um sacerdote, de um juiz. E assim foi o filho de Samuel, o filho de Ana, chamado Samuel. Deixa eu te dizer uma coisa. A oração inteligente, a oração produtiva, a oração que produz resultado, frutos na sua vida, é quando você pega os teus sonhos, os teus projetos e alinha com os projetos de Deus. Alinha com a vontade de Deus. E foi exatamente isso que Ana fez. Sem saber, ela estava provendo uma necessidade da obra do Senhor lá na frente. Porque a palavra vai falar sobre Eli, um sacerdote
que foi chamado para conduzir, que foi chamado para cuidar de um povo, porém, deixou que o pecado entrasse ali naquela obra, ali naquela igreja, ali naquele templo, através da vida dos teus filhos que se prostituíam, que pegavam a melhor porção das ofertas que deveria ser para o Senhor. E ele começou a fazer vistas grossas, porque muitas vezes tem pessoas que foram chamadas para um grande propósito, mas com o tempo deixam que a cegueira espiritual toma conta da tua vida. Foi isso que aconteceu com Eli, ele estava cego. A palavra diz que ele estava sentado e ali ele observava a Ana. O fato de ele estar sentado não combina com a posição a qual ele foi chamado de sacerdote. Muitas vezes nós estamos assim como Eli, sentados dentro do templo, sem se levantar para cumprir o propósito a qual nós fomos chamados. Mas pessoas como o sacerdote Eli têm prazo de validade. Infelizmente, o Senhor achou melhor que ele não estivesse mais diante daquela obra e ele foi preparando Samuel ao longo do tempo. Samuel foi entregue, assim como Ana voltou ao Senhor, depois do desmame, ela levou o menino ao templo para ser criado, para ser educado, para ser discipulado por Eli. Porque o Senhor, ele sempre tem um elemento surpresa. Samuel, o pequeno Samuel, era o elemento surpresa de Deus. Porque Deus não estava se agradando do templo, Deus não estava se agradando daquilo que estava errado. E o Senhor é quem mais se preocupa em cuidar da obra dele. Muitas vezes nós vemos coisas que nos aborrecem, que nos preocupam. Então somente nós temos que orar, não falar nada, mas orar. Porque o Senhor é o maior interessado no crescimento, no avanço, no progresso da sua obra. Então tão somente ora, tão somente coloque tudo aquilo que te incomodar, que você vê que não está adequado. Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, faça conforme a tua vontade. Porque Deus é o maior interessado que a tua obra cresça. E aí o que acontece? Quando Samuel começa a crescer e ele está ali no templo, a palavra diz que o Senhor achava graça diante daquele menino. Aquele menino estava crescendo na graça e no conhecimento. Aquele menino já era diferente, porque em nenhum momento eu vejo ele reclamar. Porque ele não estava com a família, e sim ele estava ali. Ele gostava de servir ao Senhor. Ele tinha escolhido desde o ventre da sua mãe, ele já tinha sido escolhido. Querido, Deus tem algo grande contigo. Talvez você olhe e você não entende, mas Ele escolheu você desde o ventre da tua mãe. O Senhor tem algo grande, o Senhor tem algo grandioso para fazer na tua vida, através da tua vida. Então somente creia, queira cumprir os propósitos de Deus, não queira passar nessa terra, não queira simplesmente passar por aqui. Não, deixe um legado, cumpra a tua missão, cumpra o teu propósito. E o mais interessante é que Eucana, seu esposo, também não fez nenhuma objeção daquilo que ela voltou com o Senhor. Ele tão somente concordou que Samuel também fosse criado ali. E aí eu fiquei pensando assim, como assim, né? Como ela vai entregar aquilo de mais precioso? Porém, Deus, ele é tão maravilhoso. Deus é um Deus tão... que ele tem prazer em abençoar aqueles que se colocam na posição que ele quer. Ele tem prazer de fazer coisas grandiosas. Ainda que Samuel tivesse ficado no templo para ser criado e servir ao Senhor desde a tua infância, Deus preparou mais 5 filhos para Ana. Deus é aquele que faz a estéril dar à luz. Eu não sei aquilo que está infrutífero na sua vida. Eu não sei qual a área da tua vida que está estéril. Mas deixa eu dizer uma coisa. Comece a querer gerar aquilo que Deus espera de você. Você foi criado para gerar, para dar frutos. Você foi criado para cumprir propósitos. Comece a pedir para Deus abençoar todas as áreas da sua vida.
porque toda esterilidade, eu profetizo em nome de Jesus, da sua vida vai cair por terra. Que seja na tua vida espiritual. Talvez você quer um crescimento, você quer uma experiência com Deus, você quer algo, você anela, talvez o batismo com o Espírito Santo, talvez um dom que você peça ao Senhor, mas o Senhor, Ele pode fazer. Talvez a sua vida ministerial, que deveria estar muito mais abrangente, talvez já fosse tempo de você alargar as suas estacas, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está te preparando, Deus está te forjando para algo grande que Ele tem, e toda a esterilidade no seu ministério vai cair por terra. Talvez alguém está olhando e dizendo, não vai dar nada, está seco, está infrutífero, mas o Senhor é aquele que te faz gerar. Comece a querer gerar aquilo que Deus tem para você, gere para o reino. Porque Ana gerou para o reino, não gerou para ela, porém quando ela gerou para o reino, Deus deu mais 5 filhos. Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus que honra aqueles que têm compromisso com Ele. Talvez é na tua saúde, talvez é na tua casa, no teu matrimônio, no teu relacionamento. Talvez você está levando uma vida estéril, infrutífera. Mas toda a esterilidade, eu creio que vai cair por terra em nome de Jesus. Você foi feito para dar frutos. Você foi feito para gerar, para viver coisas grandes da parte do Senhor. Então somente creia nisso. Tão somente creia nisso. E a palavra diz que desde pequeno, aquele menino era diferente, ele era especial, até que certo dia, ele está no seu quarto e ele ouve alguém chamar a tua voz. Por 3 vezes ele volta no quarto de Eli, até que ele entende que é o próprio Deus falando com Samuel, e ele o orienta, porque apesar de Eli, não está na posição que ele deveria, ele ainda era profeta, era sacerdote, era servo do Senhor. Talvez você não concorde com algumas coisas que você veja em alguns altares, em algumas igrejas, talvez até na igreja onde você congrega. Mas não queira tocar naqueles que são ungidos, não queira tocar naqueles que estão acima de você, nos teus pastores, teus líderes. Então somente ore e apresente ao Senhor. Não queira tocar, não queira ser juiz. E ainda assim ele era usado por Deus e disse, olha, volta para o teu quarto, ouvindo a voz de novo, responda, fala que o teu servo ouve. E ali Deus falou com Samuel, mesmo com pouca idade, e disse tanto o que ia fazer, que o juízo viria sobre a casa de Eli, que o juízo viria sobre a casa, sobre os filhos de Eli, que todos eles iam morrer, porque Deus queria limpar, Deus queria fazer algo novo, diferente. E Samuel era o fator surpresa. Deus nunca é pego despercebido, Deus nunca é desavisado. A onisciência de Deus é perfeita. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Assim como Davi foi sucessor do trono no lugar de Saul, ele também foi um plano. Deus também arquitetou, cuidou de Davi, ungiu Davi para sentar, ele preparou. Antes que Saul morresse, antes que Saul fizesse tantas coisas, Davi já estava sendo preparado. Deus nunca é pego de surpresa. Você é o elemento surpresa de Deus. Talvez muitos olham para você e dizem, é pequeno, não sabe falar, não sabe pregar, não sabe cantar, olha a voz. Não tem nada, não tem unção. Não... Querido, quando Deus escolhe, Ele capacita. Quando Deus escolhe, é Ele quem faz. É Ele quem faz. Se prepare para ser o elemento surpresa de Deus na terra. Deixa que julguem, deixa que falem. Tão somente esteja disposto a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Entra no propósito de Deus. Alinha os teus sonhos, os teus desejos com aquilo que Deus tem para a sua vida. Ana clamou. Ela pagou o preço para viver o milagre. O sonho que ela tinha.
Lute pelos teus sonhos em oração. Coloque tudo na mão do Senhor. Busque direcionamento das tuas orações pelo Espírito Santo de Deus. Tão somente queira aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E Ele tem coisas grandes. Samuel foi o milagre que Ana precisava. E além disso, ele foi a provisão que Deus precisava para aquele tempo. Talvez o Senhor te separou por um tempo. Talvez você esteja vivendo num tempo onde você vai ser a provisão de Deus para muita gente. Arabassurianda, arabassou. Então somente queira fazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Não se intimide. Não queira se justificar perante homens, porque Deus conhece o teu coração. Ainda que ele pensasse que Ana estava embriagada quando ele viu ela clamando no templo, Deus conhecia, Deus sabia da sinceridade, da retidão. Talvez pessoas que você esteja esperando, que te apoiem no teu ministério, que te apoiem em alguma causa que você necessite, que entre na peleja com você, talvez pessoas que teriam condições de te ajudar, não te ajudam. Não espere, porque é muito mais fácil a pessoa criticar, jogar pedra, julgar, tá assim porque pecou, tá assim porque caiu, tá assim porque... É muito mais fácil as pessoas te julgarem. Então, tão somente espere e viva aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não viva abaixo da média espiritual, porque Deus tem coisa grande para fazer na tua vida e através da sua vida. Gere para Deus, sonhe para Deus. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, mais uma vez eu te peço, para que essa palavra seja disseminada para um número máximo de pessoas. Amém? E eu vos deixo a paz do Senhor Jesus.